Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo especial para vocês, tá certo? Nos preparamos para isso. Espero que vocês gostem aí. E criem expectativa, tá certo, gente? Criem expectativa. Cada conteúdo é algo diferenciado, é um tema diferente. Por isso eu espero e eu peço para vocês, tá bom? Vamos focar mesmo, galera. Nada de descanso, nada de férias, não existe isso. A vida continua e a gente continua aqui sempre procurando desenvolver algo muito especial para vocês, tá certo? Então hoje nós temos um conteúdo muito bom para vocês, tá? Eu quero pedir para vocês irem lá na página 137, pessoal, tá bom? Façam como nós temos dito aqui. Primeiramente, vão lá, página 137, revisem esse conteúdo, tá? Dão uma olhada com carinho, dão uma revisada e só depois que vocês vêm aqui nesse conteúdo online assistir, tá bom? Posso confiar em vocês, então, primeiramente, vão lá dar uma revisada, ok, galera? Vamos lá, então. O que vimos no conteúdo anterior, só para a gente dar uma revisada aqui, para refrescar nossa mente, nós falamos sobre concordância verbal e concordância nominal. E falamos também sobre a diferença do uso do meio, do meia, o uso correto do eu, do mim, para mim. E falamos também sobre o gerundismo, tá bom? Revisa isso lá no teu livro aí, que é um conteúdo muito importante para nós, tá certo, galera? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre oratória. Isso mesmo, sobre oratória. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você tem medo de falar em público? Responda aí. Você tem medo de falar em público? Porque oratória, o que é oratória, gente? É a arte de falar em público. Oratória é a arte de falar em público. Então, tá aí uma boa pergunta pra gente aí. Você tem medo de falar em público? Eu te garanto uma coisa. A maioria das pessoas tem medo, sim. A gente vê isso na sala de aula. Quando a gente pede para um aluno vir à frente e falar algo, aí o aluno fica lá, né, com vergonha, com medo. Pessoal, a gente precisa quebrar essa barreira, tá certo? É um desafio nosso, porque falar em público faz parte da vida do ser humano. Falar em público está dentro aí do pacote de um grande profissional. Então, se você quer ser um grande profissional, perca esse medo. E aí teve um dia uma aluna que falou bem assim para mim: professor, um dia eu quero ser como você. Aí eu perguntei: como assim? Assim, saber se expressar, alguém que fala, eu tenho muita vergonha. Aí eu perguntei: beleza, muito bem, gostei. Aí fiz uma outra pergunta para ela: você realmente você quer vencer isso na sua vida? Falei: claro, professor, eu quero. Então, vem comigo. Porque o segredo para vencer o medo de falar em público é falar em público. Então não tem outro segredo, gente. Quer vencer o medo? Avance. Encare o desafio. Tá certo? Encare. Se algum dia te convidarem para falar em público, fale. Só assim que você vai vencer o medo. Para mim, esse foi o remédio. Eu nunca pensei em ser professor, mas até o dia que eu aceitei o desafio de dar a primeira aula. E hoje estou aqui com vocês. Tá certo, galera? Então, aceitem o desafio e vençam a dificuldade de falar em público. Vamos lá? Comunicação, gente, é uma das ferramentas pessoais mais importantes. Através dela, podemos fortalecer nossa imagem. Não há sombra de dúvida, gente, que a comunicação verbal ou não verbal é uma das mais importantes ferramentas para você se destacar no mercado e aonde você estiver. É muito fácil você saber sobre alguém. É quando ela abre a boca e começa a falar. Conhece alguém assim?
a cultura, a inteligência, a educação dela, ok? Fala, vamos falar sobre a fala, gente. Nós precisamos ter cuidado com a gramática, com os erros gramaticais. Por isso que a gente aprendeu no conteúdo anterior sobre gramática. O uso do eu, o uso do porquê, para mim, para eu. Então, quanto mais você lê, a minha mãe sempre dizia isso, quanto mais você lê, mais você fala bem. Então, muito cuidado com aquelas abreviações que são muito utilizadas nas conversas pelo WhatsApp. Cuidado, porque aquilo ali pode te prejudicar um dia. De repente você está falando igualzinho, igual você escreve. Cuidado, tá certo? Nós vai, para mim consertar, são imperdoáveis, tá certo? Ajuste o volume também da sua fala. Falar alto demais é ruim. E falar baixo também é ruim. Então você precisa deixar o tom, o volume da sua voz em um volume que dê para com que as pessoas compreendam perfeitamente. Viva as suas palavras. É uma outra dica importante, gente, para quem vai falar em público. Sabe alguém quando vai falar, eu venci o campeonato, eu sou um vencedor. Não. Viva, fale com alegria, fale com os olhos. Deixe seus olhos falarem, deixe o seu semblante falar. Viva, coloque emoção naquilo que você está falando. São dicas preciosas, gente, para você, ao falar, mantenha um tom de voz assim, ó, vai lá em cima, abaixo, não fica só numa tonalidade, do jeito que começa, termina, não, dá uma equilibrada, dá uma aumentada, aí baixa aqui de novo. Então, são detalhes, são dicas importantes para você saber falar e se destacar, beleza? Vamos falar de improviso. Pessoal, lá no exercício que eu vou te passar, eu vou perguntar sobre tudo isso aí, sobre falando de improviso, sobre os cuidados com a fala, tá bom? Vamos lá, então, se liga aqui. Prepare-se mentalmente, tá? Se prepare, porque sempre vai ter, gente, situações na hora de falar, problema com energia, problema com o microfone, e agora? E aí é a hora que você precisa estar mentalmente preparado para aquilo, tá? Não dê desculpas. Ah, gente, me desculpa. O que muitas pessoas falam, gente, desculpa, fui pego em cima da hora para falar isso, não estava preparado. Ih, minha gente, cometeu uma gafe muito grande, né? Um crime muito grande. Então, nunca dê desculpas. Já cumprimente as pessoas, dê bom dia, boa noite, e já vai falando. Mesmo que de repente pegaram você em cima da hora para falar. Já aconteceu comigo isso. A pessoa que ia palestrar, que ia dar aula mesmo, vamos falar, não pôde dar, e eu cheguei lá e dei a aula tranquilamente, sem ficar dando desculpa, pedindo perdão, tá certo? Crie exemplos. Exemplos são sempre maravilhosos, como eu estou dando agora para você aqui, exemplos de aulas que eu dei e que eu tive que me sair bem, né? E dar aquela aula com qualidade. Fale com força, com animação e coloque situações do momento, tá certo? Fazendo uso do microfone. Gente, cuidado, tá? Usar o microfone, para quem não tem prática, é algo terrível. Eu tinha muito medo em falar com o microfone. Hoje, eu perdi pelas práticas que eu tive, fui perdendo. Mas tem muita gente que cai para trás quando diz que vai falar no microfone. Gente, não tenham medo, encare, tá? O uso do microfone, o pedestal, o ajuste do microfone. O microfone precisa estar ajustado aqui, ó, nessa posição. Nunca reto aqui, sempre aqui assim, ó. Tá bom? A sua voz precisa sair de uma forma agradável no microfone. Então, tudo isso é prática, gente. É prática, tá bom?
preparando-se para a fala. Vamos lá. Eu vou perguntar para você, diga aí algumas sugestões de como se preparar para uma fala, lá no teu exercício. E aí você vai dizer lá, escreva suas ideias com frases curtas. Leia livros sobre o assunto e selecione frases. Eu gosto muito, gente, quando eu estou dando palestras, eu gosto muito de dar exemplos de autores, frases de autores, tá certo? Não se preocupe em ordenar as frases. Construa um texto a partir de frases selecionadas. Tudo isso aqui, pessoal, são dicas, tá certo? Dicas. Como falar no microfone, como pegar no microfone. Tem muita gente que pega no cabo, nunca pegue no cabo. Sempre segure no meio aqui, ó. Não muito na cabeça aqui, mas segure no meio, tá certo? Porque isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na hora de uma palestra que você vai falar, tá? E essas dicas aí também, cuidados com as dicas gramaticais, tá ok? E aí, gente, ensaiando a fala. Ensaie, por favor, ensaia na tua casa com alguém, pede para tua mãe, para teu irmão te ouvir e ensaia. Leia o texto grifando as partes principais. Fale várias vezes. Cronometre o discurso no relógio. Veja se você não falou pouco e se não passou também do horário. Dicas preciosas, tá? Vou perguntar para você lá no seu livro sobre isso aí. Leia o texto em voz alta, ensaie diante das pessoas, peça para alguém revisar gramaticalmente e a construção lógica. Tem construção lógica? Tem começo, meio e fim o que eu estou falando? Está claro o que eu estou falando? Será que o conteúdo que eu estou passando vai ficar muito claro para as pessoas? Eles vão entender? O tom de voz está bom? Tudo são dicas para vocês se saírem bem, galera, na hora da oratória, que é a arte de falar em público. Beleza? Então, chegamos ao final aqui, vamos fazer uma revisão. Hoje, nós falamos sobre a comunicação de forma correta, como usar adequadamente a fala, falamos de improviso, falamos sobre o uso do microfone corretamente, ok? E se preparando para uma fala e ensaiando para uma apresentação, porque no próximo conteúdo, fica ligado, oratória na prática. Isso mesmo, fica ligado comigo que a gente vai trabalhar oratória na prática. Pessoal, deixa eu falar sobre os exercícios, tá? Lá nesse exercício, quero deixar bem claro, é super simples. Você pode olhar no seu livro, você pode se basear também pelo conteúdo que está sendo gravado aqui online, tá? Eu vou fazer perguntas para vocês lá. Diga como utilizar o microfone. E aí você vai dizer, eu preciso, para utilizar o microfone corretamente, é necessário isso. Tudo está no seu livro, tá? Outro exemplo, dê dicas de como falar publicamente. Aí você vai dizer, é necessário isso. Dê dicas de como ensaiar uma fala. Aí você vai colocar lá, tá bom? Tudo baseado no seu livro, gente. Está muito fácil, está muito prático o exercício. O pessoal do CRA vai encaminhar para vocês, tá certo? Respondam, gente, o mais rápido possível. Não fica deixando para outro dia, você perde o ritmo, você esquece o que aprendeu. Então aproveita, logo após você ter assistido esse vídeo, esse conteúdo online, já faz o seu exercício, já responda. E aí, diante disso, faremos as devidas correções e vamos computar como presença para vocês. Tá ok, pessoal? Beleza? Posso contar com vocês. Motivação, galera. A vida continua. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Fiquem com Deus.